O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Antes do que propriamente nós chamamos o culto em ação de graças, nós queremos receber irmãos que já há algum tempo têm congregado conosco, têm estudado a palavra de Deus, têm aprendido um pouco da doutrina subscrita pela Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos que já são crentes em Cristo, mas que decidiram frequentar e tornar-se membros da igreja. Então, achamos por bem realizar essa recepção antes de cultuarmos, né? Depois de devidamente recebidos, eles possam cultuar conosco agora como membros da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Então eu quero chamar para, nesta noite, profissão de fé. Por que profissão de fé? Todo membro de outra denominação, quando é transferido para a igreja, precisa reiterar sua profissão de fé, uma vez que ele aprendeu a doutrina do Evangelho de uma perspectiva reformada. E ele precisa subscrever essa nova perspectiva. Então, para a profissão de fé, nós gostaríamos de convidar nossos irmãos Leonardo Souza de Assis. Pode vir aqui à frente. À medida que eu chamo, já pode vir aqui à frente, colocar ao meu lado. A irmã Maria Betânia Silva de Assis. E o Felipe Silva de Assis. Esses irmãos, membros de outra igreja, de uma igreja co-irmã, de uma denominação que reconhecemos evangélica, eles já foram batizados. E embora a forma do batismo que eles receberam seja diferente daquele administrado pela IPB, nós reconhecemos o batismo, porque para nós mais importante do que a forma do batismo é a doutrina subscrita no ato da profissão de fé e desse batismo. Então, para a profissão de fé e batismo, eu quero chamar o Davi Silva de Assis. Ele ainda não havia sido batizado na sua igreja anterior. Então está aqui essa família querida, que depois de já um tempo, acho que mais de um ano, frequentando conosco, convivendo conosco, observando-nos, aprendendo das doutrinas da graça, eles decidiram por permanecer na Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Então é necessário que nós agora tenhamos um momento de breve exortação e chamar esses irmãos a um compromisso. Em grande parte, o que eles vão falar é uma reiteração de um compromisso que eles já assumiram com Deus na sua igreja anterior. Por outro lado, é também um compromisso, agora como membros da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, tendo sido examinados e aprovados, eles estão aqui para assumir esse compromisso que todo membro do corpo de Cristo que vai congregar nessa igreja precisa assumir. E a pergunta que eu vou fazer é para todos, porque ela também vale para o Davi que será batizado. Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela profissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas promessas gloriosas. E visto como vocês se acham presentes para professar publicamente sua fé, eu os exorto a responder às perguntas que vou fazer a vocês. Primeira pergunta: vocês creem em um único Deus verdadeiro,
que subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coiguais, coeternas, em glória, majestade e poder. Esse Deus que do nada fez os céus e a terra e tudo o que neles há, e que os mantém governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja da sua soberana vontade, sim. Vocês creem que esse Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele se encarnou e ainda preservou sua natureza divina, mantendo 2 naturezas em uma só pessoa, e que como homem ele nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, que ele esteve nesse mundo, cumpriu plenamente a lei, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, subiu aos céus e foi entronizado à destra de Deus, de onde virá para julgar vivos e mortos. Vocês creem? Vocês creem no Espírito Santo, aquele que é o selo da nossa redenção, aquele que nos batiza no corpo de Cristo e que nos dá o poder para vivermos uma vida santa, sendo Ele o selo da nossa herança? Sim. Vocês reconhecem que foram concebidos e nascidos em pecado, que por natureza são inteiramente incapazes de praticar o bem e inclinados para o mal, que têm muitas vezes pecado por pensamentos, palavras e obras, achando-se de tudo sinceramente arrependidos, e pediram perdão a Deus? Sim. A sua fé se fundamenta unicamente no sacrifício consumado por Cristo na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão no céu e nas promessas que deixou nas Sagradas Escrituras? Vocês confessam que o Senhor Jesus Cristo, sendo o eterno Filho de Deus, movido de compaixão pela desditosa sorte da nossa raça, fez-se filho da Virgem Maria, verdadeiro homem, pelo poder de Deus, para tornar-se único Redentor e Salvador dos homens, que ele cumpriu os preceitos da lei divina pela sua vida imaculada, e na hora da sua morte na cruz deu uma satisfação completa dos pecados do seu povo, tendo ressuscitado ao 3º dia como sinal de estar satisfeita a justiça divina, e que tendo subido aos céus, alcançou por sua intervenção o resgate dos que nele creem? Sim. Vocês confessam também a necessidade de uma vida nova e santa para agradar ao Senhor e provar a sinceridade da sua fé, e prometem fazer toda a diligência para obedecer aos preceitos de Deus contidos nas Sagradas Escrituras, invocando sempre para esse fim o auxílio do Espírito Santo, sem o qual não poderão cumprir esses votos com fidelidade? Sim. Vocês professam que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a única regra infalível e inerrante de fé e prática, sendo falsas todas as alegações contrárias a ela? Sim. Vocês subscrevem os padrões de fé de Westminster, a saber, a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, aceitando-os integralmente como uma exposição fiel do Evangelho e das Escrituras? Sim. Vocês prometem, como membros desta igreja, que se submeterão a seu governo e disciplina, e as autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto estas permanecerem fiéis às Escrituras? Sim. Vocês acabam de entrar num solene pacto, em que o Senhor promete ser o seu Deus e o de sua posteridade, e vocês reiteram o que já fizeram no passado, aceitando-o como único Deus, prometendo pertencer-lhe. Doravante, vocês que já eram membros do corpo de Cristo, tornam-se membros desta igreja local em plena comunhão, tendo privilégios externos confirmados pela escolha que voluntariamente fizeram por Cristo, de Cristo, e pela fé salvadora que nele professaram, que são não mais simples herdeiros do privilégio do pacto, mas também da própria salvação eterna,
que vocês já professavam. E ainda você, Davi, que não recebeu o sacramento do batismo, você também agora receberá o batismo, para que com ele você possa cumprir a ordem do Senhor Jesus, que os seus discípulos deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e serem ensinados a guardar todas as coisas que ele tem ordenado. Que o batismo, Davi, que vai ser ministrado a você, seja um símbolo de uma realidade interior, que é o despojar-se da imundícia da carne e vestir-se de Jesus Cristo. O batismo e a profissão de fé são, na verdade, um juramento, um voto que fazemos ao Senhor nosso Deus. E os irmãos devem lembrar-se desse compromisso diante de Deus e da igreja. Assim eu quero, então, nesse momento, chamar alguém para me auxiliar, um diácono, aqui com a água do batismo. Pode ficar na frente aqui. Mais para trás, isso. Você só inclina a cabeça. Davi, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu gostaria de pedir que a igreja fique de pé e assuma diante de Deus o compromisso. Está na projeção. É um compromisso de auxiliar esses irmãos. Ok, os irmãos só vêm para cá. Nós vamos diante de Deus juntos, a terceira igreja, os membros da terceira igreja presbiteriana de Boa Vista, assumir o compromisso como congregação, como igreja, para com esses irmãos, conforme está aí, estará projetado. Vamos juntos, quem pode ler? Vamos lá. Nós, oficiais e membros desta igreja, os recebemos cordial e alegremente em nossa comunhão, comprometendo-nos com o auxílio de Deus a procurar o bem-estar temporal e espiritual de nossos condiscípulos e fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida desses irmãos e estender-lhes a destra de fraternidade. Eles são agora membros da terceira igreja presbiteriana de Boa Vista, com todos os privilégios e deveres. Nós vamos orar rendendo graças ao nosso Deus. Em seguida eu convido o grupo de música para nós cantarmos um cântico que é Salmo 121. Ele não é um salmo de louvor, mas ele é um salmo de encorajamento para os nossos irmãos. Vamos orar. Seja bendito o teu nome, Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele por meio de quem, Senhor, nós podemos ser adotados por Ti, justificados, salvos pela Tua graça. Nós Te louvamos pela obra redentora de Jesus na cruz. Bendito seja o Teu Santo Espírito, o dom celestial que nos foi dado como selo da nossa adoção, como selo da nossa salvação e da nossa herança. Aquele que está conosco, habita em nós e nos dá o poder para viver uma vida santa diante do Senhor.
Louvamos o teu nome, ó Deus Trino, pela bênção que temos de recebermos esses irmãos que já haviam professado a sua fé na sua igreja anterior e que aqui apenas reiteram a sua fé, bem como nosso irmão Davi, que ainda não havia professado publicamente sua fé, nem recebido o sacramento do batismo. E nós queremos louvar e exaltar o teu nome pela vida desses irmãos. A nossa oração, ó Deus, é que o Senhor os fortaleça, que o Senhor firme os seus passos, e aqui neste lugar, nesta igreja local, eles continuem servindo o Senhor, aprendendo do Evangelho, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E que nós, como igreja, ó Deus, possamos apoiá-los, estender-lhes a destra de fraternidade, que eles sintam de fato que estão na família da fé, no corpo de Cristo, que são parte agora desta família local. Nós te pedimos, ó Deus, que tu enchas o coração deles de alegria, e o nosso também, e que essa comunhão entre nós se aprofunde, e que eles aqui possam, ó Deus, descobrir seus dons, seus ministérios, seu lugar no teu corpo. Ó Deus, continua fortalecendo essa família, que já é uma família amada por nós. Nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, Deus os abençoe, sejam bem-vindos. Mais tarde eu vou dar um abraço em cada um. Sejam muito bem-vindos, Deus os abençoe. Podem sentar e ouçam o que a palavra de Deus promete para a nossa caminhada.